Olá, companheiros. Que a paz de Jesus continue em nossos corações. Vamos falar hoje do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos. Que Jesus nos abençoe para que nós possamos compreender e entender a palavra de Jesus, o que ele quis nos dizer com essa passagem que nós estamos estudando, que ele fala do desprendimento dos bens terrenos, referente a uma mensagem que foi dada por Lacordaire, pelo Espírito Lacordaire, em Constantina, em 1863, e que nós vamos tentar comentar nesses momentos que nos foram confiados, falar a respeito de tal assunto. A questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E os espíritos respondem: inteligência suprema e causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Então, se Deus é causa primária de todas as coisas, tudo começa nele e tudo pertence a ele. Inclusive as riquezas que nós encontramos no plano físico, que nada mais são do que instrumentos para que a gente possa manusear e utilizar em nosso proveito e em proveito também dos nossos companheiros em humanidade, já que é uma ferramenta mais que Deus coloca à nossa disposição para que, como fiel depositários e não proprietários, e a gente confunde muito isso, dizendo, pensando que a riqueza é nossa, que ela nos pertence. Aquilo que nos pertence nós podemos levar e locomover para onde nós formos e onde quisermos levarmos. Não é o caso da riqueza. Ao desencarnarmos, não vamos levar junto a nossa riqueza, né? Então nós somos apenas fiéis depositários da fortuna que pertence a Deus. E quando nós falamos nesse assunto, né, principalmente na questão do desprendimento dos bens terrenos, a gente não fala em a gente não considerar os bens terrenos como alguma coisa a nosso favor. A gente recarrega desde os tempos que pertencemos a outras religiões. Não cabe aqui nenhuma crítica às outras religiões, mas cada religião tem o seu postulado, tem os seus princípios. Nós aprendemos em outras ocasiões, em outras existências, de que ser pobre era bom, porque nos trazia a sensação de resistência ao pecado, porque a fortuna pode nos levar à luxúria, ao apego, a todos os pecados inerentes ao uso do dinheiro, do poder, né? Então nos foi colocado e nós trazemos inconscientemente ainda essa assertiva de que a fortuna ou a riqueza é um meio de perdição, né? Mas não é bem assim. Como falamos no início e repetimos agora, a riqueza ou qualquer outro poder que se detenha é uma ferramenta a mais que Deus nos coloca para que a gente possa, como sendo um bom administrador, usá-la em proveito nosso e em proveito do nosso próximo também. Então, se a riqueza é de Deus e nós somos fiéis depositários, devemos fazê-la girar em benefício de todos, para que todos possam tirar dela todos os recursos, todos os benefícios que dela puderem prover. E o espírito de Lacordaire começa dizendo, logo no início, ele fala: vem, meus irmãos, meus amigos, trazemos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entraste. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Então ele fala que nós nos devemos uns aos outros, ou seja, todos nós, encarnados ou desencarnados, temos obrigações recíprocas. Temos obrigação recíproca com os desencarnados, temos obrigações recíprocas entre nós encarnados. Repetindo, temos obrigação dos desencarnados com os desencarnados, né? E temos o nosso compromisso entre nós encarnados, né?
E muitas das vezes, não é raro, quem lê alguma obra espírita, vê que às vezes nós, quando beneficiamos alguém, né, nem nos damos conta disso, principalmente se não nos dermos conta disso, quando chega no plano espiritual, merecemos a intercessão de alguns companheiros que nós nem lembramos, nem sabemos por que aquele companheiro nos é grato. Então, nos é dito que em algum momento aquele companheiro, quando estava encarnado, recebeu de nós algum tipo de benefício que o ajudou a transpor uma situação difícil e, através disso, ele conseguiu se reequilibrar e ter uma vida que lhes proporcionasse uma boa chegada ao mundo espiritual. Então, o que significa isso? Significa que a fortuna, o dinheiro, ou mesmo que não tenhamos, sejamos afortunados, mas que tenhamos recursos, que possamos ajudar aquele companheiro, é lógico que devemos fazê-lo, porque é uma forma de nós nos ajudarmos e ajudar também esse companheiro que tanto necessita, porque nós somos os administradores da riqueza de Deus. E Lacordaire fala para nós que o amor aos bens terrenos constitui um dos maiores obstáculos ao vosso adiantamento. O amor, quando ele fala amor, quando nós amamos, nós nos apegamos, não é assim? É só a gente olhar para o nosso filhinho, para a nossa esposa, para o nosso esposo, para o nosso netinho, né? Que o nosso amor é um tipo de amor ainda apego. Então, quando nós amamos aos bens terrenos, né, nós nos apegamos a isso e sofremos quando estamos encarnados, porque só a possibilidade de ficar pobres nos tira o sono, né, aquele que é rico, e sofremos depois, porque não conseguimos nos separar, né, dos bens terrenos quando chegamos ao plano espiritual, quando dele não precisamos mais, mas estamos vinculados magneticamente e espiritualmente àqueles bens que aqui deixamos. Então, quando Jesus fala não se pode servir a Deus e a Mamon, ele não está falando que nós devamos desdenhar os bens terrenos, né? Deixar para lá, mas que não tenhamos um apego excessivo. Muitas das vezes nós amamos até mais ao nosso carro do que a nossa família ou a nossa esposa. Tem até contou uma história, me contaram uma história um outro dia, né? Não é fofoca, porque nem vou citar nomes, né? Porque não interessa, mas que o marido, quando chegava do trabalho, já tinha uma flanelinha escondida em algum lugar, que ele chegava e começava a alisar o carro antes mesmo de entrar em casa. E a esposa, ao surpreender aquilo, falou: você devia ter casado com o carro e não comigo, porque parece que você ama mais ao seu carro do que a mim, né? Então, às vezes, nós nos apegamos muito mais aos bens materiais e deixamos de lado as coisas que mais são importantes para nós. É o relacionamento entre as pessoas, é amar as pessoas, é prestar atenção nas carências das pessoas que estão ao nosso lado, é cultivar o amor. O bem terreno é importante, porque através dele nós podemos beneficiar as outras pessoas também. E quando fala assim, desapego é diferente de indiferença. O desapegar é a gente não ligar uma importância exagerada ao bem que nós temos, né? Indiferença é nós deixarmos tudo dilapidar o patrimônio que nos foi confiado, porque isso também nos será cobrado. Porque quando Deus falar para nós, cadê aqueles bens que eu dei para você administrar em seu favor, em favor do próximo? O que você fez com aquilo? Ah, gastei porque aquilo não me interessava. Mas aquilo ali era uma ferramenta que eu te dei para você ser mais útil ainda. Então você vai responder também pelo mau uso que você fez dos bens que eu te confiei. Muitas pessoas falam, né? Já que o nosso mundo é extremamente materialista, e as pessoas falam assim, nós falamos, o dinheiro não traz felicidade. E a pessoa fala, então me dá o seu e seja feliz, né? Então me dê o seu dinheiro e seja feliz. É um pensamento materialista, porque realmente o Lacordaire fala para nós que ele dá dois conselhos. Ao pobre, dinheiro não traz a felicidade. E ao rico, o dinheiro que você tem, o poder que você tem, é um poder de administrar os bens que Deus te confiou. E quando a gente fala que a felicidade não necessariamente traz o dinheiro não necessariamente traz a felicidade, nós estamos cansados de ver pessoas que têm bastante dinheiro, mas não conseguem
comprar um tratamento que lhe salve a vida ou que lhe prorrogue um pouco mais a estadia no plano físico. Quantas pessoas são ricas e infelizes? Porque quando as pessoas se aproximam, ela não sabe se é por ela ou pelo que ela possui. Quantas pessoas são tão ricas que as pessoas que são muito ricas têm no afã de conquistar ainda mais, se inquietam quando veem que não tem mais nada a conquistar. Que mesmo aquilo que ela conquistou não satisfaz não satisfaz o seu ego. Ela continua com um vazio, né? E quantos pobres, né, na sua casinha de tapera, na sua casinha de sapê, tem muito amor entre si. Sofrem, mas se ajudam. Sofrem, mas se sustentam uns aos outros. Dividem o pão, dividem o sofrimento e dividem a alegria. Então, nem a pobreza é senha para se entrar no céu, nem a riqueza é um passaporte ao contrário para que não se entre no céu. Voltamos a repetir, o problema não está nos bens, mas no uso que se faz dele. Então, desprender-se dos bens terrenos é a gente saber que eles são temporários. E nós, como espíritos, sim, somos eternos. Então, vamos nos abastecer daquilo que podemos levar, que são as boas ações, as boas obras e os amores que construímos. Muita paz a todos.